Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do nono ano do ensino fundamental. E a nossa temática é recursos naturais e impactos ambientais decorrente disso. Então vamos fazer um questionamento inicial. O que são recursos naturais, você sabe? O que é meio ambiente? E o que são impactos ambientais? Às vezes se ouve muito essa palavra impactos ambientais. O que é isso mesmo? Está perto da gente? Está longe? Eu também provoco isso? Você provoca? Vamos então ver no decorrer o que é cada um desses conceitos que estão postos para o nosso debate. Então, recursos naturais são, preste atenção no detalhe, tudo aquilo que é necessário ao homem e que se encontra na natureza, dentre os quais podemos citar o solo, a água, o oxigênio, energia oriunda do sol, as florestas, os animais, dentre outros. E esses recursos, eles podem se subdividir em recursos naturais não renováveis e recursos naturais renováveis. Bom, o meio ambiente, e é um dos questionamentos do início da nossa aula, é o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural mesmo com a massiva intervenção humana e outras espécies do planeta, incluindo toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. E os impactos ambientais que nós fizemos aquela discussãozinha no começo da nossa aula? Então, eles são alterações no ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Eles podem ser negativos e também positivos. Estranho, não é verdade? A gente ouve mais falar do negativo, né? Teve impacto ambiental, mas também existe o positivo. Vamos ver a diferença dos dois. Negativos quando causa algum risco para o ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Então, quando o homem faz uma exploração ao ponto de colocar em risco a existência de ecossistemas, isso é um impacto ambiental negativo. Então eu devastei uma floresta, eu fiz um procedimento que levou, está colocando em risco o desaparecimento de um rio. Isso é um impacto ambiental negativo que cria um impacto para toda a sociedade. E o impacto positivo é quando isso é de maneira inversa. Digamos que tem uma área que foi devastada e está ocorrendo uma espécie de reflorestamento. Então isso causa um impacto positivo, porque toda uma dinâmica que existe ali começa a ser retomada de novo, essa dinâmica de vida, né? E existem muitos casos que fazendeiros fazem um reflorestamento de áreas até então devastadas e toda uma vida, um ecossistema passa de novo a conviver naquele espaço. Isso então é um impacto ambiental positivo. Com a globalização, entramos no século XXI extraindo cada vez mais recursos naturais para, por exemplo, construir moradias, irrigar plantações e fornecer matérias-primas para a indústria. Além disso, boa parte desses recursos é explorado ilegalmente ou sem planejamento adequado, aumentando a degradação do meio ambiente e comprometendo a demanda das gerações futuras. Isso é um exemplo clássico de um impacto ambiental negativo que causa dano inclusive para gerações futuras, e isso não é o interesse de ninguém. Globalização, que foi uma citação colocada aí no meio da nossa explicação, é um processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo, seja no âmbito econômico, social, cultural ou político, fazendo com que o mundo fique cada vez menor, integrado, conforme a própria figura mostra, né? Estamos ligados em ponto, como se fosse uma grande teia de aranha que todos os pontos estão interligados, cada teia. Então é isso. Uma característica marcante do início do século XXI, do qual nós estamos, é o agravamento de problemas ambientais que afetam a vida de milhões de pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos. Você costuma ver na televisão enchentes acontecem nas vias públicas, carros são levados, pessoas passam a ter problema nessas vias. E também nas regiões principalmente industrializadas, com a poluição do ar, o desmatamento indiscriminado, a escassez de água potável
e as mudanças climáticas. Então você vê na tela aí 3 exemplos clássicos, né? Poluição atmosférica, geralmente advinda das indústrias ou até mesmo dos veículos automotores. A poluição do solo, que em todo canto está presente, muitas das vezes promovida por cada um de nós mesmos, pela falta de conscientização. Às vezes levar um próprio papelzinho no bolso para colocar num lugar descartável adequado. E a poluição da água, que é dejeto tanto das indústrias como das residências, como também das práticas agrícolas que permitem a contaminação das águas em todos os lugares do mundo. E aí nós temos o resíduo tecnológico. Não é muito comum, do mesmo nível que acontece nos países desenvolvidos, mas existe sim isso em nosso meio, principalmente descartados inadequadamente nas lixeiras, e quem ainda não descartou com certeza tem esse lixo eletrônico em casa guardado com pena de jogar fora. Então, resíduo tecnológico, tais como pilhas, baterias, lâmpada fluorescente, telefones celulares e equipamentos eletroeletrônicos, como computadores, televisões, rádios, se tornam obsoletos. O que é isso? Se tornam envelhecidos. Aparece algo mais novo, com uma tecnologia mais avançada, e as pessoas, inclusive, por uma necessidade, a vontade de ter algo novo, compram outro e deixam esse aí de lado. Ou dão, ou joga fora. Enfim, isso é tornar obsoleto. E os próprios produtos já vêm com obsolescência nele mesmo, com peças que, com determinado tempo, elas já danificam e você tem que procurar ou fazer uma manutenção, e às vezes nem vale a pena, ou comprar um outro aparelho. Então eles se tornam obsoletos e o descarte ainda é mais inadequado e desconhecido por grande parte da população. Então essa figura que tem na tela aí é um exemplo de regiões, de países ricos que descartam sempre muito lixo eletrônico. Dizem as pessoas que moram fora do país que é muito comum você encontrar produtos eletrônicos que para nós seria o tudo, né? Mas que está lá no outro país você não vai trazer para cá, que tem todas as restrições possíveis, computadores, tudo as pessoas descartam, colocam na frente da casa para quem quiser recolher. Geralmente os imigrantes conseguem se dar muito bem nisso, que conseguem até mobiliar sua casa com esses resíduos que para eles não tem importância. Já pensou no Japão? Lança um telefone novo, então já compra um novo e deixa de lado um avançado para o nosso entendimento. Atualmente o volume de lixo sólido produzido no mundo é de 1,3 bilhão de toneladas por ano, e as expectativas são de que até 2025 chegue a 2,2 bilhões de toneladas por ano. Estados Unidos, Nova Zelândia e Noruega são os países que mais geram lixo per capita no mundo, mais de 2,5 quilos por dia. E aí tem vários problemas ambientais, que a gente tentou colocar alguns deles, e várias conferências que são feitas para tentar diminuir, para tentar debater o que fazer para melhorar essa questão. E aí nós damos destaque aí para a Conferência de Estocolmo em 1972, na Suécia. Em 1992, a chamada Eco 92, realizada no Rio de Janeiro. 1997 teve a de Kyoto, no Japão, Conferência de Kyoto. 2002, a Rio+10, em Joanesburgo, na África do Sul. E em 2012, Rio+20, novamente no Rio de Janeiro, debater exatamente que ações cada governo, cada município, cada estado, cada país deverá tomar nos próximos anos para dirimir esse problema ambiental que afeta o planeta inteiro. Hoje existe uma grande preocupação para que se alcance o desenvolvimento sustentável, aquele desenvolvimento que concilia o crescimento econômico, mas ao mesmo tempo as garantias que, para gerações futuras, permaneçam ainda esse patrimônio, essa riqueza ambiental que existe ainda, que ainda não foi extinta, mas que corre sério risco disso. Então, através da integração da proteção ambiental com o desenvolvimento econômico dos lugares, sendo que a proteção ambiental consiste no maior desafio para esse equilíbrio. Com isso, a gente encerra a nossa parte teórica sobre as consequências ambientais e a gente agora entra no nosso exercitando. Presta bem atenção na primeira questão.
Temos aí uma ilustração, diz é a construção civil na parte superior da figura, e outro rebate dizendo ou é a destruição civil. Vamos então para a questão. A questão colocada em debate pela charge é, letra A falta de materiais de proteção individual para as pessoas próximas às caçambas. Letra B, o caráter efêmero das construções civis que um dia serão destruídas. Letra C, a situação precária dos trabalhadores ligados ao transporte de carga no Brasil. Ou letra D, o descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados na figura conforme você observa na imagem. Fez então a sua escolha? Tem certeza que conseguiu identificar certa? Então a resposta certa é letra D. Parabéns, é isso mesmo. Tava na cara essa resposta, não é verdade? O descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados. Que até hoje, principalmente no Brasil, existe ainda uma busca para que as prefeituras deixem de usar lixões e passem a usar aterro sanitário, que são instalações mais adequadas para não ter situação semelhante ao que nós estamos vendo na imagem. Muito bem, e vamos agora para a segunda questão. Fica muito atento. Torço para que você consiga acertar duas e conseguir fechar então o nosso gabarito de hoje. Olha só, a gestão dos resíduos sólidos, lixo, é um dos maiores problemas ambientais do mundo. Assinale a opção incorreta em relação ao manuseio adequado dos resíduos sólidos. Letra A, utilização de composteira para transformar o lixo orgânico em adubo. Letra B, separar os recicláveis dos orgânicos e rejeitos. Letra C, instalação de aterros sanitários. Letra D, manutenção dos lixões a céu aberto. Então, qual dessas é a que a gente considera incorreto, levando-se em consideração os maiores problemas ambientais? Identificou, então? A resposta correta é letra D. Como é que você vai permanecer, manter a existência de lixões a céu aberto? Isso traz problema de saúde, traz problema ambiental sério para tudo. Então a resposta certa é a letra D. Com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, agradeço sua atenção. Se você quiser acessar esse conteúdo ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Me Eduque. Um abraço e até a próxima!